da tua palavra. Também seja com teu servo Sérgio Feijó. E desde já, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela dedicação dele, pelo carinho que ele tem tido com a igreja espalhada aqui no Brasil, e que você esteja abençoando ricamente a casa dele, a Shirley, seus filhos, e que nós que vamos ser ouvintes possamos também procurar sempre praticar aquilo que nós aprendemos. Nós te louvamos ao Senhor, Pai, e desde já também agradecemos pela disponibilidade de cada um de estar aqui ouvindo a mensagem do Senhor. E também pedimos a bênção dos nossos irmãos que gostariam de estar aqui hoje, mas por algum motivo não puderam, somente aqueles que estão doentes. Nós pedimos a tua bênção sobre eles. É a nossa oração, Pai, sempre agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Sérgio, aí tu diz a diretriz do estudo, como é que tu quer, as perguntas agora, no final, aí tu fica à vontade para avisar os irmãos. Com áudio fechado, irmão. Sérgio, tá com áudio fechado. Desculpe. Eu serei um pouco mais breve hoje. O capítulo 10, ele é bem centralizado, então dá para entendermos de maneira mais fácil, né? Não tem muitos assuntos, na verdade, ele gira em torno de um único assunto, ele começa e termina com o mesmo assunto, então acredito que vai dar bastante tempo para os irmãos comentarem, fazerem perguntas, né? E nos trazer desafios também, né? Isso vai ser muito importante, tá certo? Pode ser assim? Pode, né? Então, vamos lá. Bom, a todos, um grande abraço a todos vocês. Lohane está aqui também, né? Uma jovem aí de 18 anos, de Juiz de Fora, está sempre participando com a gente, né? Marli chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Como tem sido precioso estar aqui com vocês, irmãos. Tem sido um momento muito especial na minha vida e ontem, por exemplo, né, no estudo com o irmão Neves, eu cheguei praticamente nos 5 minutos finais e depois ainda ficamos mais uns 20 minutos conversando depois que todos saíram, né, a Havaí chegando também. E como é gostoso, né, como é gostoso estar com vocês. E a gente já começa a sonhar com esse encontro presencial, né, um dia. Eclesiastes tem sido, para mim, uma reflexão, já que eu estou com os pés neste mundo ainda. Os meus pés estão bem plantados neste mundo e o de vocês também. Né? Porém, os nossos olhos precisam estar fixos no céu, né? No além. Enxergar por trás de toda essa capa desse mundo, né? Não que não seja verdadeiro, né? Tudo que tem aqui no mundo é verdade, né? Aliás, é real. As coisas realmente estão acontecendo, não estamos vivenciando um sonho. As coisas deste mundo, elas são concretas, né? No sentido de palpáveis. Elas não são só visuais, mas elas são palpáveis também. Mas elas não são eternas. É muito importante que a gente olhe para Eclesiastes com o olhar de que nada que a gente pode ver aqui é eterno, né? É eterno. Por isso que Jesus nos chama para olharmos para o céu, para as coisas do alto. Então, tudo que é do alto, tudo que é eterno, isso deve ser o mais importante na vida da gente. Mas eu, particularmente, escolhi o livro de Eclesiastes, né, nessa 14ª lição que nós estamos hoje, eu escolhi porque eu sei que o mundo nos afeta. Eu sei que nós lutamos muito para estarmos entre irmãos. Não é muito fácil estar na igreja, e eu digo estar não só presencialmente, mas fazer parte dela. Há muitos irmãos aqui que estão em congregações com muitos irmãos. Alguns aqui, porém, estão em congregações pequenas. E outros, no entanto, estão em congregações quase que sozinhos, né? E nós lutamos muito, irmãos, para fazer parte desse corpo. Então, essas lives que nós temos aí durante a semana, elas são uma maneira para a gente se aproximar mais, para nós enxergarmos que não estamos sozinhos aqui no nosso país,
que não estamos sozinhos no Brasil, não estamos sozinhos nos estados, né? Olha quantos irmãos nós temos aqui, Rio Grande do Sul, nós temos irmãos de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Maceió, né? O estado das Alagoas, Rio de Janeiro, e isso faz a gente ter um pouquinho mais de certeza que a gente não está sozinho. É por isso que Jesus criou a igreja. A igreja é a grande solução de Jesus para nós que estamos andando como andarilhos nesse mundo, né? Nós nos encontramos na igreja, né? A igreja, na verdade, não é um local. Eu gosto de dizer que a igreja acontece quando estamos juntos. E isso é muito importante mesmo. E na semana passada nós falamos sobre a morte, nós falamos que para aqueles que ficam aqui nesse mundo, a morte é sempre uma porta fechada. E eu disse ainda semana passada que só Jesus trouxe para a luz, para o nosso conhecimento, o que acontece além da morte. Mas para aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, era somente uma coisa, ser fiel a Deus e entregar-se a Ele. Mas Jesus veio e nos trouxe um tempero melhor, ou um tempero maior para a nossa fé, né? Ele nos desenhou algumas coisas na nossa mente que representam o céu, né? E isso é muito especial para todos nós. Um dos detalhes importantes da aula da semana passada, né, foi que todos nós vivemos bons e maus momentos no mundo, que nós não podemos esperar justiça neste mundo. E isso é uma característica do livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes está sempre falando de sabedoria, algo muito insensato, muito injusto do mundo. Pode perceber que ele mescla em duas coisas aqui, né? Eclesiastes, ele sempre está usando essas duas vertentes do ensinamento do autor. É sobre sabedoria e este mundo sendo injusto, né? E ele sempre fala, olha, vi uma coisa muito grave nesse mundo, né? Mas sempre torneada pela palavra sabedoria. E talvez Eclesiastes ele esteja dividindo esse entendimento em duas coisas: a sabedoria e a sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo reconhece como tão bom, mas aquilo que Deus conhece como melhor, né? E a semana passada nós vimos isso. Vimos, inclusive, que não há garantia de resultado 100%. Você pode fazer tudo certinho, né? Você pode ser organizado, você pode ser organizado financeiramente, você pode ser controlado emocionalmente, você pode ter tudo certinho, mas nada garante que você terá 100% de sucesso. Você pode dirigir certinho, andando na velocidade limite, né, somente ultrapassando nos lugares corretos, obedecendo a sinalização, dando as sinalizações do seu carro, tomando cuidado, mas ainda assim pode se envolver num acidente. Essa é a vida, é isso que a gente aprendeu semana passada. Porém, né, o mais importante de tudo que nós vimos semana passada é que este mundo não dá valor à sabedoria, mas Deus está enxergando tudo que você faz e certamente Ele não se calará diante da sabedoria com que você vive, né? Então, se você espera a recompensa do mundo, vai viver frustrado. Mas se você tem certeza que está sendo assistido por Deus, que esperança incrível que você vai ter no dia a dia, né, te acompanhando. Mas hoje, né, hoje vamos falar, né, hoje vamos falar sobre o capítulo 10. Olha meu esboço hoje, olha, não tem nada, não tem absolutamente nada, né? Eu comecei a escrever ontem todas as ideias que eu tinha, né? Eu vou anotando algumas coisas na minha cabeça, algumas coisas no meu celular, e eu parei aqui nessa anotação, o silêncio dos sábios. E a minha folha permaneceu em silêncio, né? Porque essa mensagem, ela me tocou muito do capítulo 10. Eu fiz uma viagem agora há pouco, então eu fui 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Depois de um dia de trabalho, numa cidade cheia de gente, correndo para cima e para baixo, todo mundo comprando e fazendo. E eu peguei esse tempo da estrada para louvar a Deus, para orar e para meditar várias vezes nesse capítulo 10. Ele particularmente mexeu muito comigo já na semana passada, quando comecei a observar alguns pontos para compartilhar com vocês. E eu considero que o capítulo 10,
ele é quase uma despedida de toda reflexão sobre o mundo. Porque a partir do capítulo 10, né, lá no capítulo 11 e 12, já ao final de Eclesiastes, ele já começa a direcionar todo mundo para o futuro de todos, né, para o fim, né? E até aqui ele está falando do ritmo da vida, mas no capítulo 11 e 12, ele já começa a apontar para o fim, que era a situação que o autor estava vivendo, né? Eu li um livro há pouco tempo, né, para casais, chamado Quando o Inverno Chegar. Como a gente tem que se preparar para o inverno ou para a velhice, né? Ou para os últimos dias de nossas vidas. Ah, isso não é triste para quem tem esperança em Cristo. Isso não é triste para quem percebe a vida acontecendo em volta. Isso não é triste para quem presta atenção e dá valor a cada coisa. Isso não é triste para quem sabe ser fiel a Deus no pouco, né? Grande desafio. Mas no capítulo 10 eu coloquei como tema, já disse, né, o silêncio dos sábios. O silêncio dos sábios. Esse capítulo me chama muito a atenção por conta daquilo que é mais uma vez injusto no mundo, por conta de que os sábios nem sempre são reconhecidos e valorizados, e também nem sempre os sábios são aqueles que estão à frente. E aqui fala especialmente sobre o mundo e os que governam, que não utilizam sábios. Muitas vezes colocam tolo para liderar uma nação toda, né? Quantos sábios são liderados por tolos? Quantos empregados sábios têm patrões tolos? Quantos soldados sábios seguem a comandantes tolos? E quantos filhos sábios, às vezes, são ensinados por pais tolos? E mais grave ainda, quantas congregações têm membros sábios e líderes tolos? E devemos sempre tomar cuidado com isso. Eu sei que é forte essa palavra, mas nós precisamos sempre prestar muito atenção naquilo que Deus valoriza. Olha o rei Saul, não é? Como desprezou Davi. Mas foi ele quem garantiu a vitória sobre Golias, sobre os filisteus, né? E o profeta Samuel ainda afirmou, quando disse para o pai de Davi, né, para Jessé, o homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. E nós seguimos a um Deus que força, que apela para que a gente veja por trás de tudo. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos olhos sejam bons para que todo o nosso corpo seja completamente iluminado. Então, esse é o esforço do cristão, enxergar além. Então, vamos trabalhar no nosso ponto de vista, irmãos. Olha o que ele diz aqui neste versículo tão interessante de Eclesiastes, capítulo 10, que nós estamos hoje, né? Olha o que ele diz aqui. Versículo 7. Eu vi servos, a minha versão é revista atualizada. Eu vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Aqui nessa versão, que é quase explicativa, né? Ela diz assim, versículo 7. Tenho visto escravos andando a cavalo e os verdadeiros príncipes andando a pé, como se eles fossem escravos. Ou seja, cavalo aqui representa, né, o luxo, o conforto, né, tudo que a pessoa tem de mais importante de acesso, de acessórios, de tudo. Então, tolos andando no conforto, tá certo? Porque dirigem o povo, e os sábios andando a pé. Aqueles que são príncipes diante de Deus, sofrendo neste mundo, né? Tendo tantas dificuldades no mundo, e aqueles que são tolos diante de Deus alcançam postos de tanto privilégio, de tanta fama, de tanto poder, né? Que coisa interessante. Olha só, imagine, irmãos, que nós temos tantos irmãos aqui já sábios, novos na fé, se é que a gente pode contar a idade, né? Mas vou tirar essa palavra novos, faz conta que eu não disse elas.
Depois eu vou pedir para minha esposa apagar essa frase do que eu falei agora, tá? Então tentem esquecer. Já pensou um irmão Giovanni como prefeito de uma cidade? Um homem sábio, temente a Deus. Já pensou o irmão Joselito aí como um deputado federal, né? Já pensou a irmã Mary aí como secretária da Cultura? Já pensou, irmãos, quanta gente sábia nós temos diante de Deus, mas não serão estes que vão governar este mundo, né? A gente não tem essa perspectiva. E também, né? E também não estou aqui, de forma alguma, encorajando ninguém a entrar para o sistema político, né? Do mundo, né? Não estou falando isso. Mas olha quanta gente sabe, às vezes, no banco e às vezes alguns tolos conduzindo alguns trabalhos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Isso acontece. Aconteceu em Corinto, aconteceu na região da Galácia, aconteceu em Éfeso. Por isso que Paulo deixou lá Timóteo para colocar as coisas em ordem, para constituir presbíteros, não é? E nós precisamos acordar para esse mundo de hoje, porque estamos vivendo momentos estamos vivendo momentos de divisão, né, de divisão na igreja, né, pelo mundo todo. E é normal, isso já começou lá desde o primeiro século, né, nós estamos vivendo desde lá os últimos dias. E que não sejamos isso em casa, né, e eu tenho que tomar muito cuidado para não ser um tolo para os meus filhos sábios. Mas eu espero que eu seja um sábio, né, produzindo outros sábios dentro da minha casa. Que seja um marido sábio, né, para uma esposa sábia. Mas quantas esposas sábias que até em silêncio têm que lutar, né, tem que lutar contra maridos tolos. Isso é realidade, né, irmão? A gente às vezes evita falar certas coisas para não sermos desagradáveis, mas esta é uma realidade, acontece sempre, em todos os lugares. Nós precisamos aprender com esse capítulo. Ele usa os governos, os governantes, os reis como exemplo, e dizem que se o mundo poderia ter, o nosso país, a nossa terra, a nossa cidade poderia viver muito mais tranquilidade se tivéssemos nos cargos de liderança os sábios, mostrando claramente aqui que os sábios sim deveriam estar à frente no mundo, mas não é isso que acontece, né? E o sábio então vive muitas vezes em silêncio, e talvez porque é sábio que ele prefere guardar o silêncio, para que por que então que o sábio se cala muitas vezes? Até porque o silêncio muitas vezes é do sábio. Nem sempre o sábio vai querer brigar por uma opinião, né? Se é sábio, não precisa provar que está certo. Se é sábio, não vai tentar colocar uma coisa na cabeça de alguém que não quer aprender, né? O sábio, muitas vezes, ele está em silêncio, governando a própria vida, né? E se você não tem uma liderança sábia, mas que seja você um sábio. Se tivéssemos governantes sábios, né, o capítulo 10, ele diz claramente que ele cuidaria, ele dá exemplo aqui, ele prestaria muito mais atenção nas goteiras, nos telhados, para que não houvesse goteiras, não é? E isso tudo é muito importante que a gente vá aprendendo aqui nesse capítulo. Eu vou lendo esse capítulo e a gente vai conversando sobre alguns pontos muito importantes, mas eu quero mais uma vez ressaltar, né, que muitas vezes o sábio não é aquele que é escolhido para governar, né? E o sábio é aquele que tem competência, aquele que é prudente. Nós vamos enxergar aqui a importância do sábio, mesmo que ele não esteja à frente. Uma das maiores lições de liderança no mundo corporativo ou em alguns lugares é que líder não é aquele, nem sempre é aquele que está à frente. Eu já trabalhei para grandes empresas, né, que muitas vezes uma pessoa muito mais simples, era um simples operário, exercia muito maior liderança do que o seu gerente de setor. Porque liderança, o sábio líder, ele conquista as pessoas, ele tem uma boa influência sobre as pessoas. E isso conta muito, tá certo? Então, vamos começar aqui a nossa leitura, porque tem muita coisa interessante para a gente lendo e parando, para que todos os irmãos aproveitem essa leitura, tá certo?
qual a mosca morta faz um unguento de perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra para um pouco de estutícia, né? Ou seja, essa linguagem minha está um pouquinho complicada, tá certo? Eu acho que eu vou ler aqui nesta outra linguagem, porque eu não achei nada de errado. 2 pontinhos aqui que se contradisseram, mas eu vou dar uma puladinha neles para que não fique tão evidente esses erros nessa tradução da versão na linguagem de hoje, né? Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também é a pequena tolice que pode fazer a sabedoria perder o seu valor, né? E é muito claro isso, né? Então, a estupidez, a insensatez, seja ela pequena como for, ela pode estragar aquilo pelo qual você está trabalhando tanto. Por isso que o sábio ele tem que todos os dias reconhecer por humildade que precisa do Senhor, que precisa ser humilde, né? Talvez a parte mais importante da sabedoria é o temor do Senhor, não é? O que diz lá provérbio, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quem tem o temor do Senhor, quem é humilde diante de Deus, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, diz a primeira bem-aventurança ensinada por Jesus. Então, quando você é humilde, você não se permite ficar permitindo que uma tolice manche toda a sua sabedoria. Às vezes, uma vida toda de sabedoria, de bom serviço, será estragada por um pecado que surge na sua vida. E da mesma maneira que a gente entende que nós não queremos ninguém perdendo o seu perfume, a gente não quer ninguém perdendo o seu brilho. E a tolice estraga o brilho do sábio. Isso é muito importante. E aí ele continua dizendo, versículo 2: para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Tá certo? Em outras palavras, diz, né, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o astuto para o lado da esquerda. Assim, o sábio, ele sabe que está sendo sábio, porque a sabedoria para ele é natural. Ele vive a sabedoria, ele pensa no Senhor, ele pensa, ele programa, ele se prepara. A gente vai ver algumas lições importantes da sabedoria no capítulo 10. Você pode até pontuar como age um sábio. Como, por exemplo, fazer planejamento, tá certo? Se precaver, tomar cuidado com as probabilidades, né? A gente vai ver daqui a pouco, mas aqui ele diz que o sábio, ele anda naturalmente na sabedoria. Para ele é natural a sabedoria, ele vive ela. Para ele é muito importante ter sabedoria em todas as coisas. Agora, o estulto, né, o insensato ou tolo, para ele também acha que está sendo sábio no ponto de vista dele. Assim como o sábio, para ele é natural ser sábio, porque ele usa isso o tempo todo, às vezes até numa brincadeira, às vezes não, sempre até numa brincadeira, mas o tolo, para ele o natural é ser tolo. Ele acha que está tudo bem com ele. Já conversou com pessoas que estão falando tolices e não percebe o que estão falando? Agora, olha o que ele diz no versículo 3. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não conhecem ele notam sua falta de juízo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes quer falar demais e mostra a tolice da gente. Você acha que está sendo muito sábio, que aquilo para você é normal, mas as pessoas vão reconhecer que você está sendo tolo. Por isso que nós devemos prestar muita atenção no que nós falamos, nas nossas ideias, porque às vezes todo mundo está percebendo que você está falando uma tolice, está apagando a aparente sabedoria que você tinha. Então, o sinal importante aqui é que muitas pessoas estão destilando tolice e achando que ninguém está percebendo. Eu acho que nós estamos vendo isso muito aqui nesse período de eleições municipais, né, de vereadores e prefeitos. Né? É só você ligar a televisão para você ver quanta tolice. É só você ir lá no TikTok ou no Instagram, Facebook, né, o que você tem, para perceber quanta tolice, mas a pessoa está achando que está fazendo o máximo. Porque está arrastando o mundo que está curtindo a tolice. Está curtindo a tolice, mas devemos ficar muito atentos. Versículo 5. Eu tenho visto nesse mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Lembra que ele, em cada capítulo, ele faz, olha, eu tenho visto esta injustiça. Né? Eu estou lendo numa linguagem para ajudar você na sua, tá bom? Versículo 6. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado as pessoas que têm realmente valor.
né? Como a gente vê isso? Por causa dos conchavos. Às vezes colocamos alguém para liderar alguma coisa, não porque ele tem valor, pelo valor que ele exerce, ou pela sabedoria que ele tem, mas porque prometemos ou queremos agradar alguém ou devemos alguma coisa a alguém. Que a igreja seja exatamente como Jesus disse. Lembra quando a mãe de 2 dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, coloque os meus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus disse: olha, entre nós não é assim. Isso acontece no mundo, mas entre nós, aquele que quer ser servo, aquele que quer ser primeiro tem que ser servo de todos. Não há hierarquia na igreja. Na igreja, todos nós somos servos do Senhor, né? E precisamos ter muitos sábios. E quando nós identificarmos aquela pessoa de sabedoria, vamos dar valor a ela, né? Não engrandecê-la, mas dar valor a ela. Entende? Porque eu conversei até com o Giovanni esses dias e a gente comentou uma coisa tão importante, sabe? A gente tem que exaltar sempre o nome de Cristo, porque a sabedoria vem de Cristo. Não é o sábio que é importante, mas de onde vem a sabedoria dele. Nomes só são trocados. Hoje é João, amanhã é Maria, mas o que importa mesmo é a sabedoria do Senhor Jesus que fica, né? Mas os governos não agem assim. Por isso que o povo sofre, né? E ele diz mais, versículo 7, né? Tenho visto escravos andando a cavalo e os príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Agora, olha que interessante, né? E agora ele vai mostrar aqui. Deixa eu só colocar aqui meu celular para carregar. Só um segundo. Bom, eu vou continuar aqui, irmãos. Meu telefone, acho que ele está com algum probleminha aqui na hora de carregar, mas vamos lá. Olha que interessante que ele coloca aqui agora, né? A partir do versículo 8, ele vai dar uma lição sobre como age um sábio. Aí ele diz, porque essa é a linguagem de sabedoria de Eclesiastes, né? É uma linguagem, assim, um pouco figurativa, mas logo no final, né? Depois dos 2 ou 3 versículos, ele completa. Olha o que ele diz. Quem abre um buraco, cai nele. Essa é a probabilidade, né? Qual é a probabilidade de quem está cavando um buraco? Provavelmente cai nele, então ele tem que tomar cuidado. Depois ele diz, quem derruba um muro será mordido por uma cobra. É probabilidade. Se você não olhar o muro primeiro, para você não ver se tem alguma loca de cobra embaixo do muro, ali pelos arredores, a probabilidade que algum bicho se esconda atrás daquele muro que você quer derrubar. Quem arranca pedras será ferido por elas. Então, antes de pegar nas pedras, as pedras pontudas vão te machucar. Essas são as probabilidades, tá certo? Quem racha lenha acabará se machucando. Numa hora ou outra, a probabilidade de se machucar. Se você deixa o machado perder o corte, né, e não afia a lâmina do machado, você terá que trabalhar muito mais, com muito mais força. É mais inteligente, é o mais sábio você planejar antes de agir, né? O que é um planejamento? O que um sábio tem? O sábio, ele planeja primeiro. Se você é aquela pessoa que age sem planejar, não é sábio. Porque a pessoa que alcança a sabedoria, ele senta, ele planeja primeiro. Ele cria um projeto primeiro. Ele faz uma análise primeiro. Ele não mete os pés pelas mãos. Então, o sábio precisa fazer isso. Tá certo? Então, ele planeja sempre antes de agir. Isso é que um sábio faz. Ele não vai por instinto, né? Ele planeja primeiro. Ele pensa nas probabilidades. Qual é a probabilidade de se abrir um buraco? De cair nele. Qual é a probabilidade de uma coisa dar errado? Muitas. Qual a probabilidade de uma ultrapassagem dar errado? Muitas. Existem probabilidades que nós não podemos descartar. Se você não se preocupa com o telhado, vem chuva e vai dar goteira na casa. Ele vai dizer isso lá no final, porque ele continua no mesmo contexto. E o que os nossos governos costumam fazer? Não pensar nas probabilidades. Um bom governo, uma boa casa, uma boa congregação, ela trabalha em cima de probabilidades. Mas se os outros, se aqueles que estão no comando não trabalham com probabilidades, trabalhe você na sua vida. Vamos ser nós os sábios para pensar nas probabilidades.
Pense na probabilidade de ficar desempregado. Pense na probabilidade dos seus filhos não te obedecerem. Pense na probabilidade de parte da nossa família não ser salva. Pense nas probabilidades, tá certo? Se prepare para o dia mau. Aí você vai ver a importância de se planejar. E isso falta na igreja do Senhor, isso falta na vida dos brasileiros. Há uma estatística mundial, não me pergunte a fonte, porque isso é um estudo já de 15, 20 anos, tá certo? Mas isso não é do IBGE, não é nada disso, mas há uma probabilidade de que isso é verdadeira pelas fontes universitárias desses países. Dizem que os japoneses, eles planejam 80% do tempo da construção de uma obra e só executam 20%. Né? Por isso, se uma obra vai durar aí, vou colocar aqui, 1 ano, né? Então eles vão usar 80% desse ano, 9 ou 10 meses para planejar e vão executar em 3 meses. Os alemães planejam 38% 72% de planejamento e executam em 38%, ou 28%. Os americanos planejam 40% a 50% e executam em 40% e 50%. Os brasileiros planejam 10% e tentam executar com 80% do tempo. Isso é uma realidade. Então, tudo que dá errado na sua vida, pensa se não foi por falta de planejamento. Uma congregação fraca, que não se desenvolve, que não ajuda os irmãos a amadurecer, que não prega o evangelho, que não faz discípulos maduros, falta de planejamento. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele tem um plano que vem sendo executado desde Gênesis. Lá em Gênesis, Deus já estava falando de Jesus. Entende? Tudo planejado por Deus. O mundo já funciona tão bem porque foi muito bem planejado. E quando nós não estamos obedecendo a Deus, nós estamos fora do plano, à mercê deste mundo e tudo que acontece no mundo. Mas nós, quando entramos no planejamento de Deus, na obediência, mesmo que às vezes a gente não entenda, mas entre dentro do plano de Deus, as coisas darão certo. Versículo 10, versículo 11. Não adianta nada você encantar cobras e você se deixar ser picado por ela, deixar que ela te morda. O sábio, quem é sábio, recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. Quer dizer, a tolice, ela começa tola e vai ficando cada vez pior, porque não guardou o silêncio, não ficou quieto, não meditou primeiro. Quando ele diz aqui que o tolo começa falando tolice e depois fala coisas piores ainda, é porque ele não para. É um processo sem volta. Nem deveria ter começado a falar. E ele continua dizendo, o tolo não para de falar, versículo 14. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da morte. Aqui ele está falando mais uma vez daquela questão de sabedoria e de planejamento. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, aí que é importante você planejar mesmo, né? Mas quem confia demais que tudo vai dar certinho, cai em desgraça. Foi isso que nós falamos na semana passada. Nada é 100% garantido, mesmo que você tente fazer tudo certo. Tá certo? Versículo 15. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que não consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Né? Aquela pessoa que ela está trabalhando sem planejar. Não pensou primeiro, não estudou primeiro. A gente aqui no Brasil, nós temos uma tendência de querer fazer logo. Né? E toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que deveríamos fazer é sentar e planejar. Olha o ensinamento do Senhor Jesus, né? Qual é aquele que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para ver com quanto vai construir, para depois não passar vergonha e todo mundo dizer, olha lá, começou a obra e não terminou. A igreja do Senhor não pode passar vergonha neste mundo, irmãos. Nós temos que ser os primeiros a sermos muito bem planejadores, porque nós já temos a palavra de Deus, já temos o amor que mostra para o mundo que Jesus veio. A gente tem tanta coisa maravilhosa e precisamos planejar. Vamos lá. Versículo 16. Um país vai mal quando aquele que governa deixa levar
levar-se pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo cedo pela manhã, quer dizer, ele é tolo e as pessoas que ele colocou sem sabedoria não estão planejando nada, estão só vivendo hoje. E a falta de sabedoria é isso, vamos viver a vida. Não vamos planejar nada, nem para nós, nem para os outros, né? Versículo 17. Mas um país que vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões. E as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Não estão preocupados somente consigo mesmos. É isso que ele está dizendo. Versículo 18 diz o porquê. Pela preguiça de pensar, preguiça de planejar, preguiça de estudar. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras. E a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir. E o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Vocês querem viver dias bons? Então trabalhe. Não seja preguiçoso. Tenha sabedoria. Porque aí você vai ter dinheiro suficiente para fazer as coisas que você precisa. Para você viver bem e para que você governe bem o povo. E ele finaliza dizendo, não critique o governo, nem mesmo em pensamento. E não critique o homem rico, né, o sábio, aliás, o homem que está no poder, nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderá ir e contar a eles o que você disse. Né? Em outras palavras, né, quando você pensa demais alguma coisa contra alguém, ele vai ficar sabendo isso, será exposto. Não, o passarinho me contou. Sempre tem alguém de olho para expor a sua falta de sabedoria. Sempre. Toda vez que você é sábio, poucos lhe elogiarão. Mas quando você é insensato ou tolo, sempre alguém vai comentar. E ele fecha aqui esse pensamento importante que a gente precisa ter. O sábio, ele é importante. Não pode deixar que nenhuma tolice estrague a sua sabedoria. Tem que ser todos os dias em pé. Todos os dias em continência. O sábio é aquele que se cala, que não precisa falar. Se não há quem ouça, se não há quem dá valor a ele. Nem sempre o sábio estará de frente às coisas. Por isso que a igreja, quando tem assembleia, tanto homens quanto mulheres podem dar opiniões sábias que ajudam a igreja a crescer. O sábio é aquele que não é preguiçoso. O sábio é aquele que planeja antes de agir. E o sábio, principalmente, é aquele que sabe ser humilde e reconhecer do Senhor, né? Que dá a ele o valor que ele tem. Então, irmãos, esse capítulo, ele mostra que você nem sempre vai ver o sábio falando. Às vezes, você nem sempre vai ver o sábio trabalhando. Mas como você conhecerá e identificará um sábio? Né? Como? Se você não estiver ao lado dele. Se você estiver seguindo os tolos. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque tem tanta tolice influenciando a gente na televisão, nos canais, nas redes sociais, nos celulares. Então vamos sempre procurar ter sabedoria. Tá? Isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E eu dou graças a Deus porque conheço alguns irmãos e irmãs que têm tanta sabedoria e nem sempre estão aqui falando. Às vezes, muitos de vocês, às vezes, com uma pequena palavra, né, dão um norte, dão uma direção, porque é isso que o sábio faz. Não é? Ele aponta o melhor caminho. O sábio sempre dá valor àquilo que realmente importa. E que não e o que realmente importa? É aquilo que não vai ficar na morte. Aquilo que vai além da morte. A sabedoria é aquela que nos leva além da morte e que não dá ouvidos às tolices deste mundo, porque o homem tornou o mundo muito tolo. E muitos ficam com ele. Ultimamente nós estamos chamando isso de bestialidades. É uma palavra feia, mas são bestialidades, porque as pessoas estão se divertindo com coisas tão tolas. As pessoas estão aprendendo coisas tão tolas. Né? E nós não estamos aqui para isso. Mesmo que aqueles que nos governam em qualquer ambiente sejam tolos, seja sábio você e que sejamos nós sábios. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra aí para o Giovanni.